Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar mais um vídeo aqui no canal The Review is Coming e o tema de hoje é um filme, o filme Knockout, que lançou em 2015, setembro de 2015 lá nos Estados Unidos, sobre um lutador de boxe. E para apresentar esse filme, para discutir esse filme com a gente, temos um convidado que é o Rick. Ele é doutorando em Educação Física e estuda esportes de combate. Olá, obrigado pelo convite, primeira vez aqui. E é um prazer. Vamos tentar aí explorar algumas coisas relacionadas a esse filme Knockout. Só que antes um aviso, quem não assistiu ainda, contém spoilers desse vídeo, então se não quiser ficar sabendo das histórias, melhor primeiro assistir e depois volta aqui, tá bom? O filme, ele foi dirigido por Antoine Fuqua, acho que é assim que fala, né? Não tenho certeza. E ele conta com a participação de 3 atores bem conhecidos, que é o Jake Gyllenhaal, no papel do protagonista, o Billy Hope. A esposa dele é a Rachel McAdams, que faz. E o técnico, que vai ser técnico mais do meio para o final do filme, que é o Forest Whitaker, no papel de Tick Wells. Tem também a participação de uma atriz mirim, que faz a filha do Billy Hope, e o ator Skylan Brooks, que faz o papel de Hop, que também vai ter uma importância fundamental, mas também do meio para o final do filme. E sem esquecer do 50 Cent também, né? Que é ele que faz o empresário inescrupuloso. A gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Isso. Mas legal ver o 50 Cent no cinema também, né? Bom, o filme ele começa... porque normalmente, quando a gente vê a história de lutador, ele começa às vezes até da infância do lutador, ou de uma base, e daí ele vai subindo e ganhando status. Esse filme começa diferente, porque ele já começa com o protagonista numa situação que parece perfeita. Ele tem uma casa confortável, uma esposa maravilhosa, uma filha super inteligente, é um super lutador. E até eu fiz o questionamento quando eu comecei a assistir o filme a primeira vez de mas tá tudo lindo, né? O que vai acontecer para esse filme ter algum tipo de conflito? E daí vai ocorrer uma tragédia, e a partir dessa tragédia é que aquele lutador já instituído, né, como um lutador de sucesso, vai precisar se reerguer. Ele passa, na verdade ele é um herói no início, aí ele passa por uma situação em que ele se torna um vilão e depois novamente ele vai precisar adquirir esse status. Sobre essa questão da superação, o Rick pode falar mais alguma... O enredo do filme em si, ele não apresenta nenhuma novidade, não é exatamente um enredo super original, de ideias criativas, né? Basicamente ele trata da questão da superação, né? Isso está presente, acho que em 90% das películas que tratam de esporte, de uma maneira geral, tratam dessa questão da superação do atleta, das dificuldades que o atleta tem de atingir sucesso. A diferença é que, no caso desse roteiro específico, ele não mostra a trajetória difícil até você chegar a um ponto máximo, que é ser um campeão. O filme começa com ele defendendo o título mundial, né? E ele já é um lutador, tem 43 lutas e nenhuma derrota. Então, o filme começa no ápice da carreira dele. Então, ele ganha a luta e como eu disse, né, não é um roteiro exatamente original, mas ele tem algumas sacadas muito interessantes e a gente vai tentar pontuar isso ao longo dessa fala, né? Mas essa questão, Bia, da superação, ela está muito presente também nesse filme, né? Porque, como você já mesmo adiantou, em determinada do filme, a esposa dele, que é a grande base dele, é a pessoa que organiza a vida dele, ela morre
assassinada, e isso desestrutura emocionalmente ele, e daí ele começa uma derrocada aí, né? Então a esposa morre, a filha, ele perde a guarda da filha, ele vai ser suspenso de competições oficiais durante um ano, né, que é o que apresenta no filme. Depois o empresário consegue diminuir essa pena, né, de suspensão. Ele perde a casa dele, ele perde os carros, ele perde tudo, né? E é nesse momento que aparece outra coisa que é recorrente nos roteiros de esporte, é que nesses momentos de dificuldade as pessoas, né, os protagonistas, eles acabam ficando sozinhos e isolados, e aí nesse exato momento, né, que ele vai ter que enfrentar tudo isso quase sozinho, né? Então ele vai à procura do novo técnico, porque ele é abandonado inclusive pelo técnico, ele é abandonado pelo empresário, ele é abandonado, ele fica sem dinheiro, então ele passa por uma série de dificuldades. É nesse momento, né, que ele fica sozinho, né, tentando reconquistar não só a guarda, né, mas o amor da filha dele, e ele fica sozinho. E daí toda a história de superação, né, que o boxe ele é tão pródigo, né, em trazer essas histórias de superação. Então ele vai lá, próprio filme Rocky, o Lutador, também ele apresenta essa questão da superação do atleta, né, de uma forma geral, mas o boxe ele é pródigo, né, em apresentar essas questões da superação, até porque tem uma característica interessante, vou falar aqui do boxe, não tenho conhecimento muito do futebol aqui no Brasil, né, mas via de regra, esses atletas que enveredam para uma carreira profissional de boxe são atletas de uma classe social mais baixa, né? Então a gente não pode esquecer o boxe, e o filme tangencia isso de certa maneira, o boxe como um meio de ascensão social. O filme, depois que o atleta então ele começa a perder seu status, ele recorre a um treinador que ele conhecia por ter treinado um oponente dele numa luta anterior, e recorre a esse treinador a fim de começar a treinar com ele. Quem faz esse personagem é o Forest Whitaker, e ele tem um ginásio no qual a questão profissional não se enquadra. Ele não tem a intenção de treinar profissionalmente atleta. Ele quer muito mais que o boxe sirva como uma forma de educação moral. Então, nesse momento, a gente começa a perceber um outro viés do boxe, que na primeira parte do filme não estava presente. O boxe talvez como uma ferramenta de cidadania, a gente poderia pensar assim, né? E obviamente, né, que a questão da ascensão social, ela dá sempre à baila aí, né? Embora o Jim, ele se localize nesses locais, às vezes periferia, às vezes nos guetos norte-americanos, né? Ele é um lugar que a gente pode considerar uma espécie de um oásis de moralidade, né? Então o filme ele é apresentado dentro do ginásio, você vai seguir severas normas, é tudo muito regrado, tem determinada cena lá que ele fala um palavrão e não se pode falar palavrão dentro do gym, e isso fica muito bem demarcado, né, num outro livro escrito por Loic Vacan. O nome do livro é De Corpo e Alma, Notas Etnográficas de um Aprendiz de Boxe, né? Então ele faz uma pesquisa, né, dentro de um ginásio, e ele conta como é o dia a dia, essas questões hierárquicas que existem dentro do boxe, e a própria configuração do próprio ginásio, né? Tem uma cena que o técnico, né, que é o Tiki, ele entra dentro de uma sala, ele fica sentado numa cadeira, dentro de uma salinha toda envidraçada, né? É exatamente a descrição que o Vacan faz
do técnico dele, do técnico de boxe dele, que era chamado de Didi. Ele fica numa sala, né, toda envidraçada, e essa sala ela é toda de vidro para que ele tenha, né, ele consiga observar tudo o que está acontecendo no ginásio. Então ele tem o controle de tudo que está acontecendo sentado da cadeira, e isso é apresentado pelo Vacan e se repete no filme. Eu acho legal isso, esse controle que os técnicos têm do seu próprio ginásio, né? E um outro ponto legal, que no filme não é tão ressaltado, mas tangencia também, são as relações entre o técnico e o atleta, né? Nunca é uma relação meramente profissional, né? Sempre é uma relação que extrapola, uma relação de, digamos, ou fraternal, ou de pai e filho, e a gente percebe isso no filme, no Rocky, no Menina de Ouro, isso se repete, no Nocaute, né? Embora a relação não seja tão acentuada, mas em determinados momentos o técnico está acompanhando o que está acontecendo ali na vida dele, e isso é uma daquelas coisas muito recorrentes, né, nos filmes de boxe, essa relação fraternal ou filial entre o lutador e o seu técnico. Talvez a gente possa até pensar naquela... Com o Billy Hope não existia tanto essa relação fraternal, talvez porque eles se conhecessem há pouco tempo, isso, como atleta e treinador, mas com o personagem Hope, que é o menino que depois acaba morrendo porque existe violência na família, a preocupação do Tic é justamente essa, de cuidar daquele garoto e de dar condições para que ele consiga viver uma vida melhor, saia daquela criminalidade na qual ele se encontra. Então é uma coisa muito fraterna e é quase como se ele fosse se colocar como um pai daquele menino, né? Outra coisa que você tocou, né, e o filme também de certa forma aborda isso, né, e eu usei o termo, né, é um oásis, né? Então as coisas que acontecem na rua não entram pro Jim. Então, embora seja um lugar com criminalidade, quando as pessoas elas entram ali dentro, o regramento ele é tão severo que as pessoas, via de regra, para continuar com os seus treinamentos, eles têm que abandonar esse mundo das ruas, o mundo das drogas, tem que começar a se habituar com alimentação regrada, com horários para dormir, a supressão de álcool, de cigarro ou qualquer outra coisa. Isso é muito comum, né? Tipo, os filmes eles abordam isso, essa coisa da entrega do lutador de boxe, né? Não é simplesmente o cara ir lá treinar, não. É um projeto muito maior. E daí começa a fazer sentido essa proximidade, né? Esse paternalismo do técnico em relação ao atleta, né? Que transcende essa questão profissional, né? Deixa de ser só técnico e atleta para a relação, ela passa a ser, em alguns casos, bem ambígua, né? É até interessante que na primeira cena em que quando o Billy Hope vai até o ginásio pedir para treinar com o Tic Wells, ele fala que o técnico fala que ele não vai conseguir treinar ali, porque ele não tem porque ele não vai conseguir essa educação, se submeter às regras, e daí ele questiona, você está bebendo, está usando drogas, e o Billy Hope diz que não. Aí o Tic até mostra uma reportagem no jornal em que aparece uma informação de que o Hope está utilizando drogas. E de certa forma, esses roteiros, eles apresentam, de certa forma, esse paradoxo, né? Ao mesmo tempo em que o atleta tem no técnico essa figura paterna, essa figura muito próxima, sempre tem a figura do empresário, né? Que de certa forma em alguns roteiros é até vilanizado, né? Não é o caso desse do Nocaute, né? Simplesmente porque nesse caso ele era basicamente um cara inescrupuloso, né? O empresário. Então ele quer arranjar lutas pensando no retorno que ele vai ter enquanto empresário, retorno financeiro, e ele não está pensando no bem-estar do seu lutador. Tanto é que ao primeiro tropeço, né, quando ele é suspenso, ele é abandonado pelo seu empresário, que vai agenciar um outro lutador e ainda vai tentar chamá-lo, né, chamar o Billy. Ele vai tentar chamar o Billy Hope
vai dar apenas 6 semanas de treino, com o sentido de dar algumas vantagens ao seu novo atleta agenciado. Até existe um diálogo, na verdade, entre o empresário e antes da morte da esposa do Billy Hope, um diálogo entre ele e a esposa, porque antes da morte dela, quem cuidava, né, quem planejava tudo era a Maureen. E daí uma disputa, né, entre os dois, o empresário e a esposa, porque ele queria que o Billy continuasse lutando e ela queria que ele desse um tempo, né, porque ele apanhava muito nas lutas, ele sempre estava com muitas lesões e ela queria que ele desse um tempo para o corpo dar uma espairecida. E o empresário não queria isso, então os dois, é bem interessante essa relação. Ela querendo cuidar do marido e o empresário preocupado com as lutas. Essa tensão que existia entre o empresário, né, e a Maureen, a esposa do Billy, né? E ele queria marcar mais 3 lutas e ela queria que ele desse um tempo, e o grande argumento dela era porque ele sempre estava machucado e tal. As principais questões do filme seriam essas, mas vale ressaltar as atuações que foram muito boas, e não dá para esquecer não dá para não falar do Jake Gyllenhaal, que protagonizou esse filme, esse longa, de uma forma bastante veraz. A movimentação dele, a forma dele lutar, realmente, você olhava aquilo e parecia mesmo um atleta de boxe profissional e já em ápice de carreira, né? Inclusive tem a questão dele ser destro. Isso. O ator, né? O Jake Gyllenhaal, ele falou que uma das grandes dificuldades, né, em representar esse personagem foi justamente o fato de ele ser destro, né, e ele ter que trocar a base para lutar como um canhoto, né? Então foi necessário treino, tecnicamente você vê a movimentação dele, é uma movimentação técnica, é uma movimentação qualificada, não é, sabe, como pegaram qualquer ator para fazer. Quem entende um pouco de boxe vai entender que ele, principalmente trocando de base, toda a dificuldade que tem, mesmo sendo você representando, tendo os aparatos tecnológicos ali, mas dá para ver que ele entende de boxe. A atuação dele foi fantástica, ele teve que ganhar 6 quilos para viver esse personagem. E de massa magra, né? Percentual de gordura baixíssimo, ele está super sarado, assim, e foi uma atuação sensacional, né? Embora eu tenha... Ontem, antes de vir falar aqui, eu tenha dado uma olhada nas principais críticas, né, de alguns jornais internacionais e alguns jornais brasileiros. Falaram que era um roteiro clichê, mas pensar num roteiro não clichê, tanta coisa já produzida, né, de boxe, pelo menos aí, brincando, aí, sei que tem muito mais, pelo menos 2 centenas de filmes, é difícil arranjar uma coisa que seja uma completa novidade, né? Eu confesso que eu discordo um pouco da crítica. Eu achei o filme muito bom, achei o roteiro muito bem elaborado. O filme, a primeira parte do filme, ela é super movimentada, né? E daí a segunda parte, daí ele começa a viver esses dramas pessoais, dá uma baixada na pressão, né? E depois no final, de novo, né? Ele termina eletrizante o filme, né? Então, com a luta propriamente dita, né? Então, o desempenho do diretor, né, o Antoine Fuqua, eu achei o filme foi muito bom, eu gostei bastante, né, e discordo um pouco da crítica que falou que o filme de certa forma é clichê, como eu ressaltei no início da fala, né. Obviamente que não é um roteiro inovador, mas eu acho que ele teve algumas sacadas muito interessantes aí que tornam o filme... Recomendo que assistam o filme. Henrique, obrigado. Que isso, prazer estar aqui. Pela nossa discussão. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram o vídeo, dá uma curtida aqui no YouTube, compartilha lá no Facebook e se inscreve no canal. Tudo bem? É isso, até o próximo The Review is Coming. Valeu. Every ounce of my blood, with every breath in my lungs, won't stop until I'm free, not